Bom dia a todos. Nós vamos dar início a essa apresentação, a essa live aqui, com a divulgação de mais um boletim do Covid-19 aqui em Catanduva. Estou acompanhado hoje da Daniela, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, e o Dr. José Renato Pizarro e demais representantes do Hospital São Domingos Unimed, que nos acompanham nesse boletim de hoje, 30/3. Bom, estamos publicando os nossos boletins diariamente ao final da tarde, por volta das 17 horas, com todos os casos notificados, investigados, descartados e positivos. E essa atualização a gente traz um pouco mais cedo hoje, sem prejuízo da divulgação no final da tarde. E o nosso atual cenário no município de Catanduva é o seguinte: tivemos já 44 notificações de pacientes suspeitos de coronavírus. 34 destes casos estão em investigação ainda. 9 casos já foram descartados e um caso foi positivo. Em relação a esse caso positivo, existem algumas particularidades ainda. Foi um resultado preliminar de um laboratório de apoio. Ainda precisamos de uma contraprova do laboratório oficial, e logo mais a Daniela, nossa diretora, vai fazer a explanação de como funciona esse trâmite e falar um pouquinho mais desse caso também. E já de antemão, trazer também que um desses casos que estava em investigação, o paciente veio a óbito hoje. Esse caso nós ainda não temos resultado, ele aguarda o resultado laboratorial. No entanto, era um dos casos que estavam notificados como suspeito e veio a óbito. Eu vou passar para a diretora do Departamento de Vigilância, ela vai falar um pouquinho sobre esse positivo e depois eu retorno para complementar outras informações. Bom dia. A respeito desse caso positivo no município de Catanduva, trata-se de um paciente do sexo masculino, 72 anos, com histórico de deslocamento para a cidade de Bertioga. Esse paciente testou positivo pelo laboratório de apoio do Hospital São Domingos e a gente aguarda a contraprova do laboratório oficial, que é o Instituto Adolfo Lutz, Central de São Paulo. Esse paciente encontra-se internado no Hospital São Domingos, na unidade de tratamento intensivo. Agora, a respeito do fluxo de notificação. A Secretaria de Saúde, ela recebe os dados dos pacientes internados através de um site que chama-se VEPGripe. É um sistema de informação oficial do Ministério da Saúde. Então, todos os pacientes internados nas 3 instituições que nós temos aqui no território sanitário de Catanduva informam esses dados pelo VEPGripe. Os pacientes com síndrome respiratória aguda grave são os pacientes internados. E também nós notificamos os casos dos profissionais de saúde pelo ESUS-VE, outro site, outro sistema de informação oficial pelo Ministério da Saúde. Então, esses dados que o Ronaldo trouxe são todos computados nesses 2 sistemas de informação. Tá? Então, como funciona o fluxo de coleta de amostra? Esses pacientes, tanto os profissionais da área da saúde, mesmo que com quadro leve, e os internados graves, com síndrome respiratória aguda grave, eles têm a amostra biológica colhida por meio do SUAB. Tá? Essa amostra é enviada para a Vigilância Epidemiológica do município de Catanduva, é registrada dentro do Sistema de Informação do GAL, Gerenciamento de Ambiente Laboratorial, e por sua vez segue até São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, eles vão analisar a influenza, se for o caso, se for solicitado, e encaminhar esta amostra até São Paulo para realizar o exame Covid-19. Tá? Nós temos informações que, a partir da semana que vem, ou ainda essa, os exames de Covid-19 serão realizados aqui em São José do Rio Preto.
tá? Ainda não são. Essas amostras ainda são encaminhadas para o LUT de São Paulo. Bom, basicamente, o boletim era esse, tá? Atualizar os dados e falar um pouquinho sobre o fluxo de notificação. A gente está acompanhado aqui pelos representantes do hospital, caso haja alguma dúvida também a respeito do caso e acompanhamento do paciente. No entanto, eu vou aproveitar essa oportunidade para trazer mais algumas informações de importância e de atenção para a população. Depois ficaremos disponíveis aqui alguns minutos também para esclarecimento de dúvidas. Vocês podem mandar online e a nossa equipe aqui vai triar essas perguntas para que a gente possa responder. Bom, apresentado o fluxo de notificação, é muito importante destacar e informar a população que todo este processo leva um tempo. Como vocês viram, os exames oficiais ainda são feitos no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo e os resultados têm demorado um pouco a chegar. Diversas autoridades de saúde aqui no estado de São Paulo estão envolvidas em tentar agilizar o resultado deste exame ao máximo, principalmente por meio da descentralização da realização destes exames para os como por exemplo em São José do Rio Preto. No entanto, isso ainda não é feito, então o resultado demora um pouco a chegar. E o que a gente percebe na mídia, na população, é essa ansiedade pelos resultados. A gente acaba percebendo que, nossa, os números de suspeitos só aumentam, aparecem casos descartados, às vezes, e não chegam resultados positivos. Então, assim, deixar muito claro, como vários comentários que a gente viu também, que o trabalho realizado pelos hospitais São Domingos, Padre Albino, Emílio Carlos e por toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde é muito sério. Não há interesse nenhum das autoridades de saúde, dos gestores dos hospitais, em atrasar ou omitir dados, como vários comentários que a gente acaba vendo. Isso acaba sendo reiterado em nossas declarações. Então é muito importante que a população entenda que todo este trabalho, todo este fluxo leva um tempo. Mesmo quando os resultados chegam, é necessário um procedimento também. Em geral, como os exames estão sendo realizados apenas em pacientes graves e profissionais de saúde, normalmente esses pacientes estão institucionalizados nos hospitais. O hospital precisa comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, precisa conversar com a família. Então, a gente percebe essa pressão por divulgar resultados antes mesmo da família estar sabendo. Então, isso é uma situação muito delicada. Nós precisamos ter cuidado e respeito com a família e com os profissionais envolvidos nesse processo. Todos os dados serão divulgados, todos os dados serão abertos ao público. Isso é compromisso de saúde, compromisso epidemiológico. Não há ganho nenhum para as autoridades de saúde e não divulgar os casos. Tá? Frente a este primeiro potencial caso positivo de Catanduva, lembrando, aguardamos a contraprova do resultado. É importante destacar de novo a importância das medidas de isolamento, a importância das medidas de quarentena que o município de Catanduva continua seguindo. Nada foi revogado das nossas últimas normativas. Os decretos continuam em vigor, as normativas para o comércio continuam em vigor. E agora, frente a este primeiro caso, já tivemos um caso no município próximo, já amplamente divulgado, que foi no município de Pindorama. Agora temos este caso em Catanduva. E isso todo mundo já esperava. Iria acontecer dentro de um dia, 2 dias, 10 dias, mas iria acontecer. E agora a tendência é que novos casos surjam também. Então, destacar a importância de mantermos a nossa disciplina, mantermos e reforçarmos o isolamento social, mantermos e reforçarmos as medidas de quarentena, porque apesar de tudo que nós divulgamos e tudo que nós pedimos, e que também já está sendo veiculado pela grande mídia em todo o mundo, a população ainda parece que não se deu conta de que isto chegou e pode afetar qualquer um de nós. A gente ainda vê muitas pessoas na rua,
a gente ainda vê pacientes do grupo de risco, principalmente idosos, na rua, desenvolvendo suas atividades normalmente. Então, gostaria de reforçar esse pedido. Não é brincadeira, nós teremos dias difíceis pela frente, junto com as instituições que aqui estão, os hospitais São Domingos, Padre Albino, Emílio Carlos, Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos um comitê de enfrentamento ao coronavírus aqui no município de Catanduva, temos reuniões semanais em que a gente discute todas as ações que são realizadas. Então, estamos todos trabalhando firme para poder estruturar nossa rede, preparar os nossos serviços, cada um com a sua responsabilidade, a sua instituição, mas todos se organizando para poder dar assistência aos pacientes. No entanto, as capacidades do sistema são finitas, seja ele público ou privado. Então, nós temos realmente que nos comprometermos e nos envolvermos em dar conta de manter esse isolamento e essa quarentena. Então, este é um pedido que eu faço, e pedir também paciência e compreensão da população em relação aos dados. Tudo vai ser divulgado com a maior transparência possível, e esse é o que pauta o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Guilherme, se tivermos algumas perguntas, a gente está à disposição, tanto a equipe da Secretaria como o São Domingos, e se não tivermos, a gente parte para o encerramento. Duas perguntas aqui, de certa forma você já abordou, Ronaldo, mas eu vou reiterar. A Graziela está perguntando aqui de que forma a Prefeitura está se preparando para enfrentar a epidemia. Vamos lá. A Prefeitura já tem adotado diversas medidas de enfrentamento da epidemia do coronavírus, mesmo antes de termos relatos de transmissão comunitária no Brasil. Nós começamos com alguns trabalhos mais focados dentro da Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos treinamentos dos profissionais, por meio da aquisição de EPIs, e a partir do momento que isso começou a tomar uma proporção maior, com a divulgação da transmissão comunitária no Brasil por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, ações além da Secretaria Municipal de Saúde passaram a ser adotadas também. Nesse contexto todo, também montamos este comitê de enfrentamento, que tem representantes de todas as instituições que tratam desses pacientes no município, e temos organizado a assistência também ao paciente. Particularmente no que se refere à rede municipal de saúde, nós temos organizado o trabalho dentro das unidades básicas de saúde. Todas as unidades já contam com uma triagem de pacientes sintomáticos respiratórios. Então, antes do paciente adentrar a unidade de saúde, já existe um profissional que faz um inquérito, um questionamento para esse paciente, se ele tem algum sintoma, se ele tem, já é oferecida a máscara para ele vestir, ele é colocado em um local separado para aguardar o atendimento dele é prioritário. A gente trabalha com um protocolo do Ministério da Saúde, onde a gente chama o chamado Fast Track, que é o atendimento rápido desse paciente. Na unidade de pronto atendimento, que também é um outro ponto importante da nossa rede, nós temos adaptado o fluxo de recebimento e encaminhamento desses pacientes com a reserva e separação de uma parte da unidade de pronto atendimento exclusiva para atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios. E depois temos também a organização que vem sendo feita pelos hospitais, já a nível tanto de pronto-socorro como internação, e cada um também tem o seu plano de contingência e tem atuado de forma incessante em organizar o atendimento para garantir a qualidade, a rapidez e a segurança do atendimento de todos esses pacientes. Eu vou passar para o Dr. Renato Pizarro, que ele quer falar um pouquinho também. Bom dia a todos. Eu vou falar em nome da Unimed, do São Domingos de Saúde e do Hospital São Domingos. Nós preparamos o nosso hospital para receber caso tenhamos uma explosão de coronavírus. Estamos com 2 ambulatórios dentro do próprio hospital. Ressalto que esses ambulatórios só devem ser procurados se o paciente realmente tiver sintomas, são febre, mal-estar, falta de ar, outras coisas. Se você tiver alguma coisa leve, nós temos um serviço de informação
tipo uma telemedicina que está à disposição de todos. É só ligar na sede da Unimed, que é um telefone à sua disposição. Nós triplicamos a nossa capacidade de UTI, estamos com as equipes preparadas e vamos esperar que Deus nos ajude e que seja apenas uma pequena epidemia. Muito obrigado a todos. Tem mais uma pergunta aqui, Ronaldo, falando, eu não sei se as pessoas questionam por que os resultados do São Domingos estão saindo de forma mais rápida dos hospitais do Padre Albino. Não, só saíram 2 resultados do Hospital São Domingos que foram feitos no Hospital de Apoio. Os outros exames que são no Adolfo Lutz não saíram de ninguém ainda, certo? Então nós estamos agora contra a prova do Adolfo Lutz para fechar o diagnóstico dos 2 pacientes que deram positivo no primeiro exame. Não tem nenhuma diferença, nem São Domingos, é tudo igual. E é importante destacar também, eu acho que, como o Dr. Zé Renato trouxe aqui, a questão do laboratório de apoio. Conforme esses laboratórios acabam passando os seus resultados para a contraprova na Adolfo Lutz, existe a possibilidade deles começarem a ser credenciados também a soltar o resultado final. E isso está acontecendo no estado todo. Além deste movimento de ampliação dos exames pelo Instituto Adolfo Lutz em suas regionais, como por exemplo aqui em São José do Rio Preto, temos diversos outros laboratórios aguardando credenciamento para que possam soltar o resultado final. Então esse é um processo complexo, não é só a Catanduva que tem esta demora nos exames, são muito poucos laboratórios que podem soltar o resultado final de coronavírus, tá? Então a estratégia e o movimento neste momento é para tentarmos ampliar, na medida do possível, os laboratórios que possam soltar esse resultado final e garantir um resultado mais ágil para todas as instituições. Nós usamos o laboratório de apoio nos pacientes internados, que nós estamos pela segurança, e ali o resultado sai mais rápido. Mas nos outros pacientes que são todos 18 suspeitos, nós 16, né? Porque 2 já o primeiro teste foi positivo, isso aí ainda nós estamos usando o Adolfo Lutz, conforme a orientação da Secretaria de Saúde. Perguntas se o município terá, no caso do avanço da doença, leitos suficientes e aparelhos respiratórios suficientes. Isso é muito variável, tá? É impossível afirmarmos aqui se teremos leitos suficientes. O que a gente vê no mundo e no Brasil não é diferente, é a insuficiência de leitos. A capacidade do sistema, seja ele pública ou privado, é finita. Porque o esforço que está sendo realizado é que, além dos leitos, tanto de enfermaria como de UTI, que possuímos no município, em todas as instituições, eles estão sendo ampliados. Todas as instituições tiveram ampliação de leitos. Se serão suficientes, é impossível afirmar. A gente não sabe exatamente como que essa epidemia vai se comportar no município de Catanduva. Estamos nos preparando para uma situação grave, para muitos pacientes. No entanto, é impossível afirmar se esses leitos serão suficientes ou não. Daí a importância de trabalharmos novamente com o isolamento social, com as medidas de quarentena. Quanto mais nós nos esforçarmos, quanto mais nós nos organizarmos para garantir esse isolamento, para garantir essa quarentena, menos pacientes suspeitos teremos, menos pacientes graves teremos, menos uso deste recurso, leitos, respiradores e tudo mais, nós vamos utilizar. Então, isso é um papel de todos nós, a população tem que colaborar. Apesar da ampliação da capacidade dentro de todas as unidades, é impossível afirmar se será suficiente ou não. Então, é um esforço conjunto, o mundo todo está passando por isso e a população precisa colaborar com as instituições de saúde. Mais uma pergunta: se eventuais óbitos serão incluídos nos boletins de divulgação? Sim, os óbitos serão incluídos nos boletins de divulgação.
Lembrando, nós temos óbitos de pacientes suspeitos, que ainda aguardam o resultado de exames, e óbitos que poderão vir como confirmados após o resultado do exame, mas sem dúvida eles serão incluídos no boletim. Inclusive, uma outra informação que a gente já vem sendo cobrado aí há algum tempo e discutir com a equipe, que a gente tem capacidade de incluir no boletim, é a quantidade de pacientes internados. Tá? Então, a partir de hoje, provavelmente a gente já consiga incluir essa informação no boletim. Porém, não é possível, como diversos pedidos que a gente recebeu, passar informações detalhadas de todos esses casos. Quando nós tivemos o nosso primeiro suspeito, nós divulgamos idade, sexo e tudo mais. Primeiro óbito, a gente está fazendo essa divulgação. Primeiro caso positivo, a gente está fazendo essa divulgação também. No entanto, com o aumento de casos, é praticamente impossível fazer essa divulgação detalhada. Então, nós vamos trabalhar com números, vamos informar sim os casos notificados, suspeitos, positivos, óbitos, e vamos incluir a informação de quantos pacientes internados. No entanto, é impossível a gente informar detalhadamente idade, sexo e demais informações de cada um desses pacientes pela quantidade de pacientes que teremos pela frente. E nesse contexto ainda, gostaria de fazer mais uma observação. A população tem que ficar ciente sim do que está acontecendo. A prefeitura e as instituições hospitalares estão trabalhando com bastante transparência, mas aí eu faço uma observação. Para a população hoje, se nós tivermos um caso, 2 casos, 10 casos ou 100 casos, a orientação é a mesma. Tá? A orientação é a mesma. Temos que cuidar do isolamento, temos que cuidar das medidas de higiene, etiqueta respiratória. Então, eu entendo esta ansiedade por termos resultados, por termos informações. Estamos trabalhando duro para isso. No entanto, ao mesmo tempo que a gente trabalha na divulgação dos dados, a gente trabalha na assistência. Então, as equipes são as mesmas. Então, está todo mundo envolvido em organizar os seus serviços. E assim que possível, em tempo real praticamente, a gente faz as divulgações. Então, fazer esse destaque, que não importa se é 1, 2 ou 10 casos, as medidas, as orientações, as medidas de controle e contenção são as mesmas. Então, precisamos de muita atenção nesse sentido, nesse momento. Bom dia a todos. Respondendo ao questionamento sobre capacidade da terapia intensiva e do número de respiradores, como o Ronaldo disse, o número de leitos de UTI são finitos. Tanto o Hospital São Domingos quanto o Hospital Padre Albino e Emílio Carlos estão aumentando o número desses leitos, mas a maior dificuldade que a gente encontra leitos de UTI, você até aumenta usando leitos do posto 1, posto 2, terceiro andar, quarto andar. O grande problema é conseguir uma demanda, um aumento rápido e dramático no número de respiradores. Os aparelhos de ventilação mecânica são bem restritos, são aparelhos extremamente sofisticados e extremamente caros. Estamos tendo dificuldade para encontrar novos aparelhos no mercado. A previsão de entrega de novos aparelhos chega a 120 dias, então essa é uma grande preocupação. O Hospital São Domingos está bem adiantado nesse sentido, de fechamento de alas, de setores de não urgência, vamos assim dizer, para ter aparelhos de ventilação para disponibilizar para esses pacientes que porventura precisem desses aparelhos. O grande problema é que esses pacientes, uma vez necessitando de aparelhos, eles devem ficar até 30 dias internados no leito de UTI usando o aparelho de ventilação mecânica. E isso dificulta bastante o controle de toda dessa pandemia. Mas tanto a Unimed quanto o Hospital São Domingos e o São Domingos Saúde está correndo atrás para poder ter mais equipamentos. Nós estamos reformando aparelhos que já estavam, vamos assim dizer, encostados ou
não uso e procurando tomar todas as medidas para que, se essa estatística de países como da Itália e da Espanha acontecer aqui no Brasil, a gente poder ter uma cobertura quanto a isso. Obrigado. Ronaldo, tem uma menção aqui. Acho que poderia ser uma oportunidade para esclarecer sobre o uso de máscara. Vamos lá. O uso de máscara a gente já divulgou bastante também sobre qual é o procedimento. Isso está em todos os manuais, normas técnicas e protocolos. Hoje, a máscara deve ser utilizada pelo paciente que manifesta sintomas respiratórios e pelo profissional de saúde que faz o atendimento a este paciente. E as máscaras, elas divergem de modelos, tá? Nós temos a máscara cirúrgica, que é a mais comum, e temos máscaras mais específicas, como a máscara N95, que é utilizada pelos profissionais que tratam de pacientes em procedimentos que podem gerar aerosol, tá? Então isso está em todos os manuais, essa é uma orientação que a gente tem feito. Além desta orientação técnica, nós temos uma questão de abastecimento de EPIs no Brasil todo, aliás, no mundo todo. Frente a essa epidemia, o mundo está sofrendo com falta de EPIs, e os EPIs utilizados de forma inadequada podem ocasionar a falta destes para os profissionais de saúde e para os pacientes que realmente precisam, tá? Então é muito importante destacar que os EPIs eles devem ser usados, eles estão disponíveis em todos os nossos serviços de saúde da rede municipal, estão disponíveis em todos os hospitais públicos, privados aqui do município. Então todo mundo que tem que usar EPI tem EPI disponível aqui no município de Catanduva. No entanto, é muito importante destacar que a utilização deve ser feita com critério para que no futuro a gente não tenha falta desse material dentro dos serviços de saúde. Guilherme, só tem uma outra observação que eu queria fazer, não é de EPI não, é uma informação que faltou aqui a respeito das notificações e que a gente está recebendo uma série de questionamentos também a respeito do número de casos, até muito em relação ao caso que nós tivemos aqui em Pindorama. O município de Catanduva, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, ele contabiliza os casos de pacientes residentes no município de Catanduva. Nós temos que entender que o Hospital São Domingos, o Hospital Padre Albino e Emílio Carlos atendem a região toda, tá? Então nós temos pacientes sendo atendidos em todos esses hospitais de Catanduva e região. Para efeitos epidemiológicos e contabilização aqui na Secretaria Municipal de Saúde, nós consideramos os pacientes residentes no município de Catanduva. Acho que tem um pedido aqui para esclarecer, mas é para de repente derrubar uma informação que está correndo nas redes sociais. O governo de São Paulo estaria estimulando o aumento do número de casos por algum interesse político, se isso tem reflexo aqui com o nosso trabalho. Olha, eu não vou responder pelo governo do Estado de São Paulo. No entanto, este não é o momento de discutirmos interesse político. Esse é o momento de a gente discutir saúde, discutir a importância das medidas de isolamento, a importância das medidas de quarentena. Política nesse momento vai ter que ficar em segundo plano, tá? Então não, essa discussão, esse fomento não impacta no nosso trabalho. Nós estamos trabalhando de forma irrestrita no atendimento da saúde da população. Pergunto o posicionamento da Secretaria ou do Comitê com relação a esse movimento de empresários que já querem reabrir, encerrando esse isolamento social. Vou trazer uma opinião e um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde, que já discutimos no comitê, tenho certeza que é corroborada por ele também. No entanto, isso é uma irresponsabilidade. A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva acredita e recomenda que não é o momento para isso.
Sabemos que há um impacto econômico, social grande em toda essa situação. No entanto, nós não podemos deixar de acompanhar as medidas. Como eu disse no início da coletiva, todas as medidas estão mantidas, os decretos estão em vigor, nada foi revogado. Entendemos essa preocupação dos comerciantes, essa preocupação do comércio, dos impactos econômicos e sociais dessas medidas. No entanto, neste momento, é muito importante que essas medidas sejam mantidas com vistas a preservar a saúde da população e preservar vidas. Tem duas perguntas aqui. Se a gente consegue hoje apontar qual vai ser o momento, como vai se dar, enfim, o ápice dessa epidemia? Impossível prever. Se eu falasse alguma previsão de quanto tempo teríamos o ápice dessa epidemia, eu estaria me pautando em alguns estudos que existem, estudos estatísticos, mas que não são precisos. E, novamente, neste momento, as medidas são as mesmas. Se o ápice for daqui 15 dias ou daqui um mês, as medidas são as mesmas. Então, seria um risco a gente afirmar aqui qualquer data. Se algum dos médicos que aqui estão quiserem comentar alguma coisa, mas de fato não é possível precisar quando teremos o pico da epidemia. Só tem mais uma pergunta que fala sobre possíveis locais para serem usados como leito, como locação de leitos. A pessoa mencionou o prédio ao lado da matriz. É verdade que ele poderia ser usado? Bom, novos lugares para ampliação de leitos estão sendo discutidos no comitê, além da ampliação de leitos já realizada dentro dos próprios hospitais, na estrutura já existente. Já tivemos a possibilidade de oferecimento de diversos locais, dentre eles este prédio próximo à matriz, o shopping vertical, que ele pode ser utilizado não só, e talvez nem seja a estratégia prioritária de utilização para ampliação de leitos, mas nós temos um cenário que nós já discutimos no comitê, que com o aumento desses casos, com o aumento da necessidade e afastamento de profissionais de saúde que estarão trabalhando nesses hospitais, pode ser um local destinado para as equipes médicas, para as equipes de saúde que atendem esses pacientes. Tá? A adaptação de qualquer local para a utilização como leitos traz uma complexidade. E como o doutor já trouxe aqui, nós temos a dificuldade dos equipamentos. Então, os equipamentos que existiam praticamente para compra, para locação, as nossas instituições já se antecederam, já conseguiram alguns equipamentos, outros já não estamos conseguindo mais, e vários municípios do estado de São Paulo já não estão mais conseguindo comprar equipamentos, respiradores, monitores. Tá? Então, este é o posicionamento da Secretaria. Toda a estrutura, toda a ajuda, ela é muito bem-vinda. Tudo isso pode ser utilizado de uma forma ou de outra, e está sendo discutido no comitê, e nós vamos utilizar todas essas estruturas de forma responsável e em conjunto, conforme a necessidade. Se tiver problema, vai ser com UTI. Leito para internar normal, não creio que vai ter esse problema, não. Porque no UTI com respirador. Se explodir. Não. Então, é isso. Não temos mais perguntas. Agradeço a atenção de todos, a Secretaria Municipal de Saúde, o Comitê de Enfrentamento. Estamos todos disponíveis para esclarecer dúvidas e mantê-los informados. Lembrar da importância de acompanhar as notícias nos meios oficiais, no portal da Prefeitura, no portal dos hospitais, nas redes sociais dessas instituições. Não é o momento de disseminarmos tudo o que recebemos, não é o momento de fomentarmos qualquer notícia que a gente recebe por WhatsApp ou por redes sociais. Isso atrapalha muito o trabalho das equipes de saúde. Então, pedir essa colaboração, pedir essa contenção,
é um momento difícil e com o auxílio de todos a gente vai conseguir superar e passar por essa fase. Então, obrigado, bom dia a todos.